Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio deste Passa a Luz. O Passa a Luz que já nos habituou todas as semanas a ter um convidado aqui sentado connosco. Hoje o dia não é exceção e temos connosco João Cid. Ele que foi passado pelo seu irmão Francisco Cid e chega até nós para uma conversa muito bonita. Mas atrevo-me já a dizer esta pequena mas grande curiosidade do Francisco. O Francisco que de apelido tem Cid e o seu maior sonho era tocar no Jubileu juntamente com José Cid para todos os jovens. É verdade ou não, João? Ui, agora aqui te apanhei. Eu? Este é o quebra-gelo que nós fazemos com toda a gente e que toda a gente fica assim meio de... Bolinhos agora cheios, não estás a falar Francisco? Tu não és nada ligado à música? Ou tens aí algo? Ou seja, a nossa família tem toda um bocado, temos toda uma ligação qualquer à música. A minha tia de lado da mãe é cantora de fado. Ok. Ou seja, a minha mãe sempre cantou em coros. E agora começou o meu irmão António também. Eu também agora vou entrando em algumas coisas, já começando a tocar, em batizados, o que é que seja. Ou seja, temos sempre esta ligação juntamente com este mundo da fé, ou seja, conseguimos juntar, de certa forma, as duas coisas. Incrível, já vamos passar pelos irmãos e por esses concertos e batizados que tu fazes, mas apresenta-te, porque pronto, quem está lá em casa não te conhece. Pronto, eu já disse, sou João Cid, tenho 17 anos, sou de Arraiolos, portanto, é aqui uma terrinha aqui ao lado, pequena, mas boa. Sou o quarto filho de cinco. E o que é que fazes da vida? Estou agora no 12º ano, em ciências, estou a acabar, só espero acabar este ano. Também é o último ano, portanto, tranquilo. É uma ambição ir para a universidade ou é? Já tens assim um curso escolhido ou ainda é uma coisa que ainda tens tempo? Eu neste momento é uma mistura, não sei explicar bem, mas agora apareceu uma ideia da Força Aérea. Ou seja, está-se a manter na cabeça, vamos agora ver. Ainda é uma ideia nova, é aquelas ideias que às vezes pode ter fruto ou então aquelas que não acabam, não até. E essa ideia de estarmos, irmos para a Força Aérea, às vezes mete aquele receio, porque pronto, é assim uma coisa mais rigorosa, pronto, Força Aérea, ar, andar pelos céus, há sempre o perigo, apesar de sabermos que é um dos meios mais seguros. Como é que tu consegues tranquilizar-te, se é que estás, se te mete às vezes um bocado de receio, como é que tu consegues ir combatendo isso? Pensas muitas vezes nesta parte religiosa para te acalmar mais um pouco? Também, eu acho que nós usamos muito a fé para nos acalmar em tudo e auxiliamos nisso, mas por acaso esta ideia apareceu porque eu estava a ver de curso e também já muitas vezes falei ir para o curso, eu sempre fui um bocado. Tive a ideia na cabeça de ir para militar, ou para o colégio militar, ou para uma coisa ligada ao exército. E também houve uma altura que gostava de ser piloto de aviões, porque as notas são muito altas. Okay. Mas pronto, e houve uma ligação das duas coisas que eu gostei muito. E sim, acho que ainda não pensei muito, de facto, nem é melhor pensar agora, ou se calhar é. Mas sim, mete medo, entre aspas. E ires para essa área. Isto é como eu costumo dizer, isto é uma coisa para o eu do futuro. Sim, sim. Se olharmos para o eu do passado, o João para trás, por onde é que tu já passaste a nível religioso? Estiveste, por exemplo, nos escuteiros? Não sei, diz-me tu. Escuteiros nunca tive. Nós desde pequenos fomos ensinados em casa. Até que entrei na catequese, quando eu estava em Arreolos já. E depois sempre foi, comecei em campos de férias, com carraças. Comecei nos carraças, fiz 2 anos, acho eu. Depois peregrinações. Ou seja, e depois entrei agora já há 1 ano e pouco, para as equipas de jovens Nossa Senhora, que também é um grande suporte na minha fé. Em que aspectos? Em aspecto de tudo, acho que, ou seja, o melhor das equipas, eu acho que é o facto de estás a partilhar com as outras pessoas da sociedade, às vezes até os mesmos problemas, passam pelas mesmas dificuldades, e reunir isto tudo e olhar para Maria e ter um ponto fixo. E acho que é uma coisa boa. Pronto, e depois das equipas,
Mas depois fui fazendo outros campos. Eu já fiz mais a Saref, Rota de São Nuno. Ou seja, a tua vida vai sendo preenchida por estes momentos que te vão ligando mais facilmente a Cristo. Eu acho que são um suporte. Estes campos de férias, nós temos esta graça de termos campos de férias ou de ter encontros. Temos sempre algum apoio, ou seja, nunca estamos sozinhos na nossa vida de fé. Portanto, é ótimo. E tu falavas no início de teres vários irmãos. Como é que é essa gestão familiar de serem tantos irmãos? Apoiam-se muito uns nos outros? Como é que vocês trabalham, digamos assim? Antes era difícil, mas agora, à medida que crescemos, já somos muito amigos e sou capaz de dar para os meus irmãos como um dos meus melhores amigos, e são os maiores amigos que eu tenho. E a relação entre nós, ou seja, antes era aquela coisa, brincadeira, e agora temos muita brincadeira, mas passamos, acho que dá um salto qualquer de um momento para o outro, em que era brigas, era uma confusão lá em casa, tipo, a pôr as louças na máquina. Tínhamos aqueles quadrozinhos, só que não funcionou muito bem. Mas pronto, a gestão não é minha, é da mãe. Exato. Mas sim. Tem sido cada vez melhor. E vocês, a nível de fé, iam, por exemplo, todos juntos à missa? Tinham assim atividades específicas para vocês irem ou era como? Nós sempre fomos não muito o ideal. Nós somos católicos e vamos à missa quando é preciso, até dias santos também. Mas ou seja, ainda há sempre espaço para dar, ainda há sempre aquelas pequenas conversões que todos precisamos. E assim, na nossa família precisa sempre dar aqueles saltinhos pequenos, como agora há alturas em que tentamos rezar o texto todos os dias. Estamos ali consistência, depois há um momento em que falha, mas depois alguém volta de um campo de férias, vai tudo outra vez e levamos um bocado a família atrás, que é ótimo. Quando um vai, puxa os outros, que é ótimo. Isso às vezes é difícil, pronto, e eu próprio admito isto de estar, ter esse compromisso. E eu, por exemplo, estou a tentar ter este hábito, é uma das minhas resoluções para este ano, que é sempre que há alguma coisa que me desvia do caminho de Cristo, por exemplo, uma situação em que eu deixo, por exemplo, de ir à missa, deixo de fazer alguma coisa por Cristo, porque tenho vontade e tento fazer o quê? Ok, vou arranjar algo que me faça seguir novamente o caminho de Cristo. Por exemplo, vou rezar uma Ave Maria. Uma coisa, pronto, simples. Rezar no terço às vezes pode ser muito difícil, e quem está lá em casa diz: como é que este jovem consegue fazer isto? Eu não consigo atenção. Para nós, muitas vezes, torna-se difícil. Pronto, isto tudo é sempre... Temos de fazer coisas pequenas que nos são capazes, não é? Uhum. Mas não puxem demais por nós. É a mesma coisa de... Ou seja, eu comecei este ano, em setembro, ano escolar, porque eu notava que precisava de alguma mudança em termos de oração. Então fiz um quadrozinho pequenino, portanto, de manhã rezo isto, uma oração específica, uma Ave Maria, depois quando vou para a escola do autocarro rezo um Evangelho, e pronto, depois eu almoço, jantares, sempre abençoamos a refeição em família também. E ou seja, eu acho que é preciso primeiro planificar, não pôr uma coisa muito na ideia, porque às vezes nós só temos as coisas muito superficialmente, nós às vezes precisamos de ter as coisas ali bem restritas. Por exemplo, nós houve uma altura, rezar o texto era uma chatice, ainda é um bocado chato, mas quando pusemos uma hora, ou seja, às 9 da noite vamos rezar o texto, e aí começámos a ver que, portanto, íamos mais facilmente, ou seja, nós precisamos de ter as coisas bem explícitas e definidas na nossa vida. Mas tu és aquele tipo de pessoas que depois, quando não cumpre, te culpas, agora porque não rezei hoje, amanhã vou rezar duas vezes o terço, por exemplo. Ou isso também não acontece? Não, acho que não acontece. Acho que só... Não, eu não sou muito assim. É uma coisa mais natural. Uma coisa,
também, não sei, vais-me dizer tu se foi natural ou não, foi essa vontade e esse, digo eu, desejo de também animar batizados. Como é que isso surgiu? Isso surgiu ao ver as músicas, ou seja, acho que foi muito nos campos de férias, de tocar nas missas, há sempre alguém especial, alguém que tocasse guitarra ou alguma coisa, e eu sempre fui ajudando nos coros dos campos de férias. Depois o meu irmão António e a Lisa, e o Kiko também, começaram a tocar em batizados. E eu lembro perfeitamente que quando eles foram, houve um batizado, um batizado. Pai, quando nós éramos todos mais novos, e eu não gostava nada, fiquei só em casa, eles foram todos, eu fiquei em casa. E depois quando vi aquilo, ouvi as músicas, fiquei um bocado remoído com aquilo. E depois pronto, foi surgindo, é uma coisa, acho também que acaba por ser natural, porque é um serviço que damos à igreja igual a todos os outros. Portanto, nasceu como um fogo de servir a igreja. Ok, incrível. E tu, quando animas, é só voz, guitarra, tocas algum instrumento? É só a guitarra e a voz. Guitarra e voz. Sim, agora estou a juntar-me com os meus primos, vamos tocando em sítios. E vocês percorrem o país todo ou agora estão já... Depois muito concentrados cá na zona, e depois quando vou a Lisboa toco. Isso é que for preciso. Como é que se chama o vosso grupo? É o grupo dos primos. Ok, tem só... ok, é uma coisa mesmo caseira. Caseira, sim. Sim, ok, para em caso de necessidade, quem quiser, fala contigo e pronto. E te parece que tem a animação, digamos assim, em batizados. É só batizados? Ou também casamentos? Casamentos ainda não, é um passo que nós queremos dar. Sim, bem, se costuma ser só batizados, que é assim uma coisa mais... Teve cá um convidado nosso que também já fazia funerais, mas isso é o outro patamar. Eu só fui tocar um funeral e foi com a minha mãe e com a minha irmã. Já tocaste no funeral, e como é que é a sensação de... É um peso diferente, temos de ter mais atenção às músicas mais calmas. Temos que... E muitas vezes a energia que se vive não passa para ti. É porque isso às vezes é o que eu sinto, que é... Nós depois acabamos por não ser uma pessoa que está diretamente ligada a nós, não é? Mas aquele peso de, pronto, partiu uma pessoa para junto do pai, parece que a energia de nós que não somos diretamente ligados à pessoa acaba por vir também até nós. Eu acho que sim, porque... Ou seja, eu nunca tive essa experiência, nunca perdi alguém próximo, graças a Deus. Mas é bom preparar-nos pouco a pouco e percebemos que é o natural da vida e o natural e que nós devíamos querer é ir mais rápido lá para cima, se estivéssemos prontos. Mas sim, deixa sempre... Ouvimos as outras pessoas assim mais tristes e mais... Deixa-nos assim... Deixa um ambiente... Não é um ambiente pesado, mas não... Mas pronto, acaba por ser... É diferente tocar em Valórios. Em Valórios, muito bem. E olha, tu disseste-me que estavas no 12º ano, é sempre aquele ano, pronto, a malta está a chegar aos 18 anos, cada um está a começar a formar, ou já tem formado aquela ideia para onde quer ir, o que quer fazer da vida. Nunca te aconteceu os teus amigos... seres uma pessoa ligada à igreja, dizer, epá, este gajo não é bom da cabeça, continua a seguir atrás da ideia de uma pessoa que nós nunca vimos na vida, e ele anda atrás dele feito maluquinho para quê? E tu consegues dar volta a isso ou não? Ou seja, eu, quando estava na escola em Rio, tinha assim muita vergonha, porque os meus amigos nunca foram muito ligados à igreja, mas depois até percebi que seja uma necessidade que o ser humano tem, quase devia ser uma necessidade básica estar ligado a Deus. E o que eu tento, e o que eu já estou muito a treinar isso, antes que tentava esconder, rezava só, eu, por exemplo, na escola, quando estávamos todos a almoçar, rezava assim, baixinho, punha assim a cena da cruz, devagarinho. Mas depois às tantas percebi porque, ou seja, nós estamos cá na Terra por uma razão, e o nosso trabalho é ser o exemplo para os outros. Ou seja, ser exemplo para nós mesmos também, ser exemplo para os outros, ainda mais para os que não são católicos e não acreditam. É importante mostrarmos que estamos ligados a Deus e que Deus olha por nós, e acho muito pela vivência natural, não muito mais também depois puxando ir à missa, mas isso é um outro passo, mas indo
dar só piquinhos, botar tipo várias agulhas, tipo, meio que implicar, mas esse implicar é ótimo. Eu, por exemplo, agora tenho um amigo que está agora a começar os processos de conversão, não tem o crisma, não tem nada, mas acho que tem a primeira comunhão batizada, isso tem. E ou seja, acho que mostrar estas coisas pequeninas vai puxando os nossos amigos, as pessoas que são próximas e verem. Uma coisa que eu sempre ouvi foi: a minha mãe dizia-me quando nós éramos pequenos assim, o vosso posto é as pessoas olharem para vocês e assim, eles são felizes, mas são felizes porquê? E aprendi a buscar a ligação a Deus, e é uma coisa que na nossa cabeça não fazia muito sentido, mas agora faz completo sentido, e nós temos que, é isso, viver para os outros. Temos que, acho que é o exemplo só, o exemplo do bom católico. É muito interessante e acho que às vezes falta às pessoas também pensarem nesse ser feliz. Porquê? Porque muitas vezes acontece-nos, e é isto que também te quero perguntar a ti, que é, por exemplo, tu não estás, e é aqui a diferença entre o estar e o ser feliz. Tu não estás feliz a todo momento, não estás lá no topo da montanha a todo momento. Exatamente. Como é que tu fazes naqueles momentos em que tu vais abaixo, experimentas a viajar até ao fundo da montanha? Ou seja, os momentos mais tristes que eu apanho. Então, eu tenho duas coisas. Primeiro, perceber o porquê de estar triste. Pronto, ou seja, pode ser uma coisa, por exemplo, agora vou pôr um caso, não entrei na universidade que quero, agora estou muito triste. Ou seja, há sempre uma razão, uma força maior que isso aconteceu. Ou seja, quando me acontece e quando eu fico triste, eu tento me retrair um bocado mais. Ou seja, muitas vezes mas não retrair demais, que isso também é um bocado. Mas, por exemplo, estar em contato com a família, mas às vezes é preciso retrair sim um bocado. Estarmos só nós próprios e Deus e termos uma conversa. E sim, teremos algum auxílio. Mas sabes que, por exemplo, a família, lá está, é sempre um pilar forte na nossa vida, mas quem te ouve poderá dizer, há uma coisa que eu já ouvi bastantes vezes, que é, nós o que costumamos dizer é: olha, eu não entrei na universidade, Deus não quis, e eu sei que Ele assim não quis, por isso o tempo tem que avançar. E muita gente costuma dizer: isto é a forma que tu tens de te convencer que não entraste porque não tivestes média, porque não deu, porque não estudaste. Às vezes é difícil ouvir isso. Como é que tu, não sei se já ouviste, como é que tu lidas e o que é que costumas dizer a essas pessoas, ou tens a dizer também a essas pessoas que sequer o pensam e muitas vezes o dizem sem pensar? Ou seja, é diferente o Deus querer do Deus permitir. O Deus querer era que eu vá para o céu, mas Deus permite estas pequenas quedas, não é? Para também percebemos que precisamos da ajuda dele. Mas sim, é separar o querer do permitir. Mas aqui esta coisa quando eu digo, olha, não entrei porque assim Deus o permitiu. Eu acho que eu tenho correto, mas sim, acho que a maneira de responder, ou seja, nós às vezes católicos, depois as pessoas que estão de fora olham para nós e isto está sempre a refugiar, está sempre a desculpar tudo, a dizer, Deus, é porque Deus o permite. Mas sim, ou seja, nenhuma coisa é por acaso. Há uma coisa na Bíblia que é: não há uma folha que caia sem permissão de Deus. Acho que é assim, não sei se dizer bem, mas é assim uma coisa qualquer. Ou seja, tudo o que acontece é porque Deus assim permitiu. Como até a traição de Judas também foi uma coisa que permitiu, era difícil, mas assim teve que ser. Teve que ser, exatamente. E tu tens alguma passagem, por falar-te agora na passagem, que digas do género: esta é a minha passagem que a Bíblia que mais me marca? Os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. E porquê é que essa palavra te toca? Ou seja, porque era acho que era um coletor de impostos, um rabino, acho que já, mas foram rezar e um estava em pé, estava a mostrar, a rezar, a dizer, e a oração dele era: muito obrigado, Senhor, por não ser como os ladrões, por não ser isto, obrigado por... Pronto. É enaltecer-se. Sim, e depois o outro, o coletor de impostos, estava a dizer: Jesus, perdoa-me por ser pecador.
aí perdão porque, pronto, porque sou um pecador, normal. E isto ficou muito na cabeça porque nós já temos aquela tendência de obrigado por não ser, Jesus, obrigado por ser católico, por não ser como aqueles da escola que não são ou que não tiveram pais que os ensinaram. Isto também é uma coisa digna de agradecer. Mas é importante primeiro reconhecermos que nós somos pecadores. Isso é muito impactante, impactou-me muito. E acho que foi uma das grandes mudanças. Foi nesse fim de semana. Tive assim um clique qualquer que me fez. Depois eu estudei essa passagem e fez-me perceber que nós não somos nada assim, nada. E pronto, é esta coisa de tentarmos auxiliar nele e pronto. Para conseguirmos seguir adiante, não é? Exatamente. E quem é que, se tivesses que nomear, que dizer, não precisa de ser uma, podem ser mais pessoas, aquela que é a pessoa que mais, que quando dizemos assim, quem é que é a pessoa que te tem seguido, que tem feito mais caminho contigo, que tem apontado mais caminhos até Cristo, tu nomearias? Uma pessoa? Podem ser uma ou várias, estás à vontade, também não quero que... É difícil. Mas digo eu e a minha mãe, claro. A minha mãe é sempre um pilar lá em casa, que nos chateia para irmos para o texto, o chatear muito. A minha vejo muito, depois o meu padrinho de crisma, o meu irmão António, que está-me sempre a dar na cabeça. E dar na cabeça dele é bom porque quando nós levamos a cabeça com uma pessoa que é mais ou menos ao nosso nível, que é o meu irmão mais velho, é acima, mas pronto, não é pai. Nem é... Ele tem que idade? Desculpa. Fez agora 20 ontem. Ok. E pronto. E eu vejo muito o meu irmão António como um exemplo, em termos de fé, e quando ele me dá na cabeça aquilo direito só guitarra. Sabes que ele muito provavelmente, se no fim, agora está a ver o nosso programa e está a chorar, a dizer uma irmã, ou achas que não, que nem chega a esse ponto, deve estar a rir. Ok. A chorar nem a rir, Estava normal a ver o irmão a falar dele. Tu sentes que és a pessoa que és também, graças tanto à tua mãe, ao teu padrinho, ao teu irmão, és o que és por eles também te ajudarem? Eu sou uma pessoa que foi muito moldada ao longo deste nascer, porque eu ainda sou um bocado difícil, mas estou-me a moldar e acho que os principais são as pessoas que referi. Pronto, os meus irmãos todos, os meus tios, o meu pai também, é um grande exemplo. Mas sim, acho que vou-me deixando pouco a pouco moldar, o que é bom também. Deixamos ver, como nós damos exemplo e tentamos dar exemplo, também temos que olhar para isso, saber ver os exemplos dos outros e tentar seguir também. Exatamente. E agora, por falar assim, em seguir o caminho, tu já pensas assim na tua vocação? É assim, ainda uma coisa mais calma, com tempo, para pensares? Como é que é? Diz-me tu. Ainda não, ou seja, eu sei o que é que Deus me chama agora, que é o teu namoro. Mas pronto, ou seja, nós nunca vamos ser capazes de ter uma grande certeza de, ok, isto. Temos pequenas certezas. Deus fala-nos através de pequenas certezas. Agora é isto, agora acontece isto, agora vai para ali. E pronto, e Deus falou-me e tive esta pequena certeza que era para o teu namoro e viver agora o namoro 100%. Mas isto não quer dizer que feche as portas a outra vocação, que seria um bocado mau, não é mau, é estúpido, é um bocado estúpido, mas pronto, fechar da nossa idade ainda por cima, como nós ainda estamos da minha idade, estou assim ainda em processos de mudança, de maturidade agora, portanto acho que só por estar a ver isto agora não é preciso fechar, mas é preciso viver isto a 100%. Claro. Aproveitar cada momento que Deus te proporciona. Deus fala momentos, fala... Exatamente, e às vezes até baralho, né? Nós ficamos aí, mas assim, agora era isto e de repente já é outra coisa completamente diferente na nossa vida. E era ótimo que Deus nos falasse assim, olha, tu vais ser isto, portanto, era ótimo que Deus fizesse isso, mas pronto. Mas depois às vezes também poderia ser mau, porque se Deus me dissesse assim, tu vais ser isto, e tu não querias, e depois tinhas que ser aquilo que Deus queria que tu fosses. Claro, a minha vontade pode ir por contra a vontade de Deus. Ou seja, vou para este caso, por exemplo,
pronto, vou dizer eu, mas pronto. Deus disse-me para eu ser, por exemplo, padre. E eu não vou pelo caminho do casamento. Ou seja, não significa que eu não vou chegar ao céu. Isto é muito giro, que uma maneira gira de ver isto é... Deus é meio um Google Maps, que é dá-nos o caminho mais rápido para ir para o céu. E neste caso era... Sim. Estou a dar um exemplo. E eu escolho por ir para esse caminho, não significa que não vá lá ter, mas vai ser muito mais difícil. Pronto. Mas como eu te disse, se fosse fácil também não era para nós, não é? Sim. Por isso há que também aceitar estes caminhos que Deus nos coloca na nossa vida. João, a nossa conversa está mesmo quase a terminar. Foi rápido, vês? Não há nada que temer. Há pessoas lá em casa que nos estão a ouvir e poderão estar a pensar assim: epá, mas eu mesmo assim não, ao ouvir o testemunho do João, ainda nada me diz que, eu vou seguir o caminho da Igreja Católica. Ou se calhar vou, não sei, preciso de mais aqui qualquer coisa, preciso que o João me diga mais alguma coisa para eu dizer, vou. O que é que tu dirias a essas pessoas? Quiseste dizer lá para casa diretamente? Exatamente, quase isso. Não, acho que... Ou seja, Deus é amor e nós sem esse amor não somos nada. Nós precisamos de Deus por alguma razão. É difícil de explicar isto para pessoas que não são católicas, por isso é que eu estava a falar do exemplo, mas que as pessoas não se fechem, elas próprias não se fechem no orgulho e que se deixem abrir e que ponham Deus como questão, ou seja, pôr a existência de Deus, porque há pessoas que dizem que não existe, mas que ponham isso como questão e que sejam humildes para ser ouvidos. Atenção, somos sempre católicos, não somos perfeitos, atenção. Por exemplo, há aquelas pessoas que dizem assim, mas são católicos, mas fazem isto, aquilo. Pois nós todos caímos. Exatamente. E Deus perdoa-nos. E isso é outra coisa boa. Deus perdoa-nos. Muito bem, João. Olha, a nossa conversa terminou, mas ainda antes de terminar, quero agradecer porque muitas vezes, e quem está lá em casa há de dizer assim, o João fala e parece que o Rui não desenvolve mais qualquer coisa. Não, porque eu estava mesmo a gostar de ouvir aquilo que tu disses. Consigo sentir também na tua conversa essa leveza com que levas a vida, uma vida que ainda está em construção, ainda se está a moldar, ainda estás a construir aquela que é a tua casa na fé, e consegues perceber que há um longo caminho para tu seguires, e tenho a certeza que esse vai ser bastante também moldado com a ajuda de Cristo. Antes de te ires embora, não podemos sair sem tu passares a chama, passares a luz ao próximo convidado, que é a pessoa que tu escolhes para estar aqui sentado connosco. Eu escolho um grande amigo meu, que é o Pelayo Gonçalves. Ok. É espanhol? Espanhol. Mas eu sou espanhol dos dois. Ok. E por que razão é que o escolhes? Porque acho que ele também é um exemplo, e eu olho para ele como exemplo, e temos... Ou seja, não o conheço há muito tempo, mas pelo que eu conheço, consegui ver alguma evolução nele, em termos católicos, e eu olho para ele e tento retrair sempre alguma coisa boa dele, que ele tem, e tem muita coisa boa. E pronto, acho que escolhi por causa disso, é um exemplo também. Espetacular. Muito obrigado, João. Espero que também a tua vida dê bons frutos e que tu consigas levar Cristo sempre aos outros. Da nossa parte, nós terminamos aqui a nossa conversa, o nosso podcast Passa a Luz. Voltamos para o próximo episódio, já sabem, com um novo convidado escolhido pelo João Cid. Mas ainda antes de terminarem de ver o nosso episódio, fechem os olhos durante 5 segundos e pensem que parte deste vídeo tocou o vosso coração. Deixem que Deus toque a vossa vida e, quanto a mim, já sabem, acompanhem-nos sempre aqui no YouTube, no Spotify ou no próximo programa. Até lá!